Continuação do livro Contagem Regressiva do pastor Alejandro Bulhon, capítulo 5, tem como título A Mulher Perseguida. Centenas de pessoas assistiam à campanha evangelística naquela noite quando, subitamente, uma mulher foi possuída pelo demônio. Os urros que ela dava eram apavorantes. A multidão aterrorizada olhava para mim enquanto algumas pessoas tentavam segurar a mulher, sem sucesso. Força descomunal, uma pessoa possessa. Sua força era descomunal. Em um determinado momento, ela jogou todos os que a seguravam para os lados e, levantando um enorme banco, atirou na minha direção. Tive que me esquivar para não ser atingido. Depois, com os olhos vermelhos como sangue, ela começou a se aproximar de mim, rastejando e gritando: "Eu vou matar você. Nunca lhe fiz nada, mas você vive me perseguindo." Ao longo da vida, tenho visto muitas pessoas serem possuídas pelo demônio. É uma situação deprimente. Dói ver seres humanos completamente dominados pelas forças do mal. Mas, como sabemos, estamos em uma guerra que começou no céu e se transferiu para a terra. E nessa guerra, como veremos a seguir, o inimigo utiliza seus agentes e instrumentos para levar adiante sua maligna obra de destruição. Na verdade, Satanás é quem persegue o povo de Deus, tentando desviá-lo da verdadeira adoração e da obediência às Escrituras. Sempre o aspecto aqui são esses dois pontos: a adoração, a verdadeira adoração, e a obediência às Escrituras. A mulher e o dragão. Em Apocalipse 12 encontramos profetizada mais uma cena dessa guerra. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 3. Página 31 agora. Quem é essa mulher? O que ela simboliza? De onde vem o dragão e o que ele quer? O texto bíblico continua dizendo que o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Apocalipse 12, versículos 4 e 5. Para entender essa profecia, precisamos retornar ao Jardim do Éden. Naquela ocasião, estavam presentes o primeiro casal de seres humanos e a serpente que os enganara. Deus disse à serpente: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Está lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15. Essa é a primeira profecia bíblica. É o chamado também o proto-evangelho, né? O evangelho inicial ali, né? O protótipo, né, do evangelho. Ao mencionar a mulher nesse versículo, Deus não estava se referindo unicamente à mulher como ser humano, mas também ao seu povo neste mundo. O povo de Deus é retratado ali pela mulher. A gente vê depois no Novo Testamento vários textos sempre aplicando ali a mulher, né, referindo-se ali, fazendo uma comparação com a igreja. Na Bíblia, a igreja de Deus é comparada a uma mulher pura que espera pelo noivo. Exemplo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. Esse simbolismo é confirmado em Apocalipse. Uma mulher pura, vestida de sol, é símbolo da igreja de Deus. Apocalipse 12, versículo 2. E uma mulher prostituta, vestida de vermelho, simboliza a mulher que pertence ao inimigo. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 5. São dois comandantes em seus respectivos exércitos, com seus respectivos exércitos. Assim, ao falar
sobre o conflito entre a serpente e a mulher em Gênesis 3, Deus estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e Jesus, entre os seguidores do inimigo e seu povo. O ataque do dragão ao filho. Ainda no capítulo 12, vemos outro aspecto da luta entre Satanás e o povo de Deus. A mulher está grávida, a ponto de dar à luz um filho homem, que há de governar todas as nações. Verso 5. Este, sem dúvida alguma, é Jesus, o Salvador do mundo. O profeta Isaías havia dito sobre ele muitos séculos antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Está lá em Isaías capítulo 9, o versículo 6. O salmista Davi o identifica quando diz que ele dominará as nações com vara de ferro. Está lá em Salmo capítulo 2, versículos 7 a 9. Como também é revelado no Apocalipse. A profecia afirma ainda que a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, tentaria destruir o filho logo que ele nascesse. Não é preciso conhecer muito da história para saber que Herodes decretou a morte de todas as crianças judias na época do nascimento de Jesus. Quem estava por trás desse decreto? Satanás, né? Você percebe mais uma vez a astúcia do inimigo? Ele não se mostra como é. Ele usa as pessoas, esconde-se atrás delas. Satanás as domina e as leva a cumprir seus propósitos escusos, fugindo para o deserto. Apocalipse 12 continua apresentando a luta entre a igreja de Deus e o dragão. A igreja, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, verso 6. Essa profecia fala de perseguição. O dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, está lá no versículo 13. Mas o povo de Deus foi perseguido? Os registros históricos provam que sim. Eles indicam um período escuro da humanidade, uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas. Perseguiu-se por causa da fé. A igreja e o Estado se uniram e, consequentemente, costumes pagãos que a palavra de Deus condenava começaram a entrar no seio da igreja. Quer dizer, a igreja começou a ser invadida por uma série de costumes pagãos. Então, esses costumes pagãos foram meio que convertidos, assim, batizados, foram adaptados para a igreja, né? E a igreja cristã da época acabou incorporando essas tradições. A profecia, porém, indicava que a verdadeira igreja de Deus seria perseguida e por isso fugiria para o deserto por um período de 1260 dias. Vimos antes, profeticamente, um dia equivale a um ano. Está lá em Ezequiel 4,6 e Números 14, versículo 34. O que significa que a igreja verdadeira se esconderia no deserto por um período de 1260 anos. Durante esse tempo, as pessoas que insistiram em obedecer somente à Bíblia foram perseguidas. Esse período está registrado na Bíblia de várias maneiras. Pode apresentar ali como, vou ler aqui agora. Em Apocalipse 11, 13 e 12, 6, é feita a menção de 1260 dias. Então pode aparecer como 1260 dias. Em Apocalipse 11, 2 e 13, 5 são mencionados 42 meses, que, multiplicados por 30 dias do mês do calendário bíblico, resultam também em 1260 dias. Daniel 7, 25, Daniel 7, 12, 7 e Apocalipse 12, 14 é mencionada a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que na verdade equivale a 3 anos e meio. 3 anos e meio multiplicados pelos 12 meses do ano resultam em 42 meses, que multiplicados por 30 dias de cada mês resultam outra vez em 1260 dias. São diferentes linguagens para retratar o mesmo período profético.
Esses versículos apresentam o mesmo cenário profético. Um poder usurpador, estava tomando o poder ali de Deus, que usa o nome de Deus para perseguir a verdadeira igreja. Né? Então sempre era conhecido como a igreja cristã. Então durante ali o período da Santa Inquisição, a igreja foi perseguida, e foi esse período ali de 538 a 1798. Acende-se as fogueiras. Por incrível que pareça, há na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa, que começou no ano 538, com a efetivação do Edito de Justiniano. Foi o imperador Justiniano quem, depois de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma teria a preeminência sobre os bispos das outras cidades, pelo fato de Roma ser a capital do império e dominar o mundo político daqueles dias. Aí podemos dizer que surge o Papa, né, o papado ali, a Igreja Católica, podemos dizer que ela surge ali basicamente nesse período. Esse período abrange os anos em que a Igreja perseguiu aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Naquela época, a Igreja utilizou um instrumento chamado Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo daqueles dias. Lembrando que tudo isso aqui foi antes de 1500, né? Então foi bem antes, né? 1000 anos antes, a partir de 1000 anos antes, né? Então assim não tinha ali a imprensa, não tinham Bíblias assim com tanta facilidade. Então tudo isso favorecia essa ignorância, esse desconhecimento da palavra de Deus. Ler e defender verdades bíblicas era considerado heresia, e a pena para os hereges era a fogueira. A Inquisição também previa a confissão de delitos sob suplícios terríveis. Esse período de perseguição terminou em 1798, quando o general Berthier levou preso Pio VI, o Papa, né? O líder religioso da igreja. Acompanhe o seguinte raciocínio. Tempo, tempos e metade de um tempo igual a 42 meses, que é igual a 1260 dias proféticos, que são anos. Então foi de 538 a 1798. Então começa quando ali com o edito de Justiniano, que ele recebe ali todo o poder temporal e eclesiástico ali para poder julgar e punir as outras e controlar as outras igrejas. E termina em 1798, quando o próprio Papa agora ele perde esse poder, né? E ele volta, agora ele é preso. Perceba mais uma vez o método do inimigo. Ele persegue a igreja de Deus, mas não se identifica como perseguidor. Pelo contrário, o poder que persegue denomina, dá o nome a si mesmo, denomina a si mesmo igreja de Deus, enquanto reclama adoração e obediência para si, e não para Deus e sua palavra. Né? Veja que interessante, né? Então acaba se autodenominando como sendo a igreja de Deus, mas a forma de agir não é da igreja de Deus, muito pelo contrário. O remanescente fiel, remanescente, o sentido ali é o resto, é aquele que sobrou, que em todas as épocas Deus sempre mantém ali os seus fiéis. A profecia de Apocalipse 12 afirma que a verdadeira igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria um remanescente em nossos dias, o qual o demônio odeia e continua perseguindo. É um remanescente que se caracteriza por duas particularidades expressas no Apocalipse. O dragão, o texto diz assim, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Essas características se repetem em Apocalipse 14, verso 12, ao citar a perseverança dos santos. Veja o que esse texto diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus declara, sem meias palavras, que ele tem uma igreja e que ela apresenta duas características distintivas, a fé de Jesus e a obediência aos seus mandamentos, exatamente como a Bíblia os registra. Nós vimos no capítulo anterior, acho que 2 atrás, né, em que eu coloquei ali os 10 mandamentos, um resumo, e comparando com as mudanças que aconteceram, né? Então, quando fala aqui dessa mulher, que os restantes que guardam os mandamentos são os verdadeiros, os que estão na Bíblia, em Êxodo 20. Qual igreja, aqui agora é a pergunta, características são importantes para identificar pessoas? Em certa ocasião, fui ao encontro de alguém que não conhecia. Aí eles disseram para ele assim, ele é alto, disseram-me.
Usa barba e tem uma pinta grande na testa. Com essas características, não era possível me confundir. Quando os passageiros começaram a sair, fui conferindo as características. Havia algumas pessoas altas, mas não usavam barbas. Outras usavam barba, mas não eram altas. Até que finalmente saiu o homem alto, de barba e com a pinta na testa. Foi fácil reconhecê-lo. Deus sabia que hoje o ser humano andaria confuso diante de tantas igrejas e religiões. Todas pretendem ser a igreja de Deus. Algumas mais benevolentes ainda defendem a ideia de que todas as igrejas conduzem a Deus. É muito fácil tomar posições radicais em diferentes aspectos da vida, embora seja pouco prudente fazê-lo. No entanto, quando se trata de vida ou morte, e existe um inimigo que usará qualquer método para enganar o ser humano, vale a pena dar uma olhada no que o apóstolo Pedro escreveu. Diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro. Segundo Pedro capítulo 1, o versículo 19. Se prestarmos atenção ao que diz a Bíblia, perceberemos que ela afirma de modo contundente, de modo claro ali, sem meias palavras, que Deus tem uma igreja que conserva duas características. Primeira característica, crê em Jesus. Segunda, guarda os mandamentos de Deus, de acordo com Apocalipse 14, 12, né? O dever de toda pessoa sincera é, por meio do estudo cuidadoso da palavra de Deus, encontrar essa igreja e se preparar para viver em paz hoje e por toda a humanidade, a eternidade. Muito bem, encerramos o capítulo 5. Depois nós continuaremos no capítulo 6, feras insaciáveis. Ok? Que Deus te abençoe.